Foi horrível. Na hora, assim, foi desesperador. Na hora, eu não... Gente, pensa, não esperava. Eu conheço o Guilherme, meu marido, há muitos anos. Eu já ficava com ele antes, mas a gente estava namorando há pouco tempo, tinha um mês. Eu tinha um mês de namoro. Eu tinha acabado de começar a faculdade. Eu tinha acabado de fazer uma lipo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu fiquei sabendo através da Naomi Goldoni, que fez a coleta aqui com vocês. Eu vi o vídeo dela. De começo, quando você vê alguém falando assim, você não entende muito, mas é algo que te prende, porque você vê que é algo que pode ajudar muito no futuro. É uma coisa, tipo assim, necessária. É uma coisa que você, às vezes, não quer precisar usar, mas que se você, é muito bom você ter, né? Então, quando eu vi que a Naomi postou isso, eu achei muito interessante. E aí eu fui buscar mais sobre, entender mais sobre. Olá, gente. Mais um capítulo do nosso Criotalk. Criotalk é o podcast da Criogênese. Toda vez eu não lembro o número do nosso capítulo, mas escrevam para mim, tá? Vocês devem estar contando, porque a gente está fazendo isso toda semana, quando dá. Mas são vários filmes que a gente faz todo mês, tá bom? Para tentar trazer novas informações. Obviamente, a gente centraliza na área da saúde, né? Na área de medicina regenerativa, mas hoje eu acho que é um assunto que vai trazer, embora não seja muito ligado à área técnica de saúde, vai engrandecer muito o conhecimento de vocês, tá? Porque é uma experiência pessoal, uma pessoa muito jovem, conversei com ela há pouco aqui, quando ela chegou, muito esperta, muito inteligente, já tem uma vida profissional longa, tá? O nome dela chama Carol Chamberlain, tá bom? Pessoa famosa, tá? Vocês vão conhecê-la. E por quê? Porque ela vai trazer um assunto de vida, assunto sobre gestação, numa pessoa que tem uma visão jovem, mas que tem uma vida profissional já intensa, tá certo? E queria muito lembrar para vocês, ajude a gente dando curtida, encaminhando esse filme para pessoas conhecidas, né, comentando, encaminhando dúvidas. E por isso eu vou passar a bola agora para o meu sócio Luiz César, que vai dar continuidade e vocês vão ouvi-la, tá bom? Olá, tudo bem? Carol, tudo bem com você? Tudo ótimo. Carol, nós habitualmente fazemos isso, deixamos esse primeiro espaço para que o nosso convidado fale o que quiser, a respeito principalmente do começo da carreira, né, como no seu caso. Então, eu gostaria que você se apresentasse e falasse as coisas importantes que você acha da sua vida até aqui. Beleza. Então, gente, prazer. Eu sou a Carol Chamberlain, para quem não me conhece. Eu sou atriz desde os meus 5 anos de idade. Eu comecei fazendo publicidade na televisão. E quando eu tinha 10 anos, eu entrei para a novela Chiquititas. Então, muitas pessoas devem me conhecer por conta da novela, até porque hoje em dia ela ainda passa em streamer. E eu sou influenciadora também, trabalho com o digital hoje em dia, que está muito forte, né, o digital. E agora eu vou ser mãe também, que é uma fase assim, novíssima na minha vida. Então, agora que como eu trabalho com a internet, eu estou compartilhando tudo com todo mundo. E agora eu vim compartilhar com vocês também aqui, hoje. E qual a idade gestacional? Eu estou com 29 semanas. Fala um pouquinho do seu estudo. Você está estudando, né? Eu faço publicidade e propaganda, faço na Casper Libero, sempre quis fazer. Muita gente me perguntava por que eu não queria fazer artes cênicas ou cinema, mas eu nunca me interessei, sempre gostei muito de publicidade e propaganda, ainda mais nos dias de hoje. Então, eu faço publicidade e propaganda, estou no meu 2º semestre, estou fazendo afastada, porque eu já estou com a gestação um pouco mais avançada, muitas limitações, então estou fazendo agora de casa a faculdade. E para eles te verem, onde é que eles assistem você? Na Netflix, gente. A gente está na Netflix, a gente ia sair da Netflix não tirou a gente. Esperto eles. Mas quem quiser assistir a gente está lá na Netflix. E me diga uma coisa, como é que foi receber a notícia da gravidez? Vou ser sincera. Claro.
Foi horrível. Na hora, assim, foi desesperador. Na hora, eu não... Gente, pensa, não esperava. Eu conheço o Guilherme, meu marido, há muitos anos. Eu já ficava com ele antes, mas a gente estava namorando há pouco tempo, tinha um mês. Eu tinha um mês de namoro. Eu tinha acabado de começar a faculdade. Eu tinha acabado de fazer uma lipo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Só passava desespero na minha cabeça. Essa foi a minha primeira reação. Mas é o que eu falei, tipo, agora já tá tudo certo. Mas a primeira reação foi pensar que tudo desabou, assim. Tudo que eu tinha feito, não tudo. Mas não é o fim do mundo, gente, eu garanto para vocês. E nessa linha ainda, seus pais, como foi a reação? Pensei nisso. Seu sogro? Eu queria, né, a surpresa e contar, né, isso. Foi a minha mãe que desconfiou. Porque para mim, gente... Você não sabia? Não! É que a minha mãe, ela repara muito nas coisas. Então, ela falou que eu já tinha falado umas 4 vezes na semana anterior da gente ter descoberto que eu estava grávida, que eu tinha falado que eu estava passando mal. Ai, mãe, tô me sentindo mal. Ai, mãe, tô passando mal. E eu não lembrava disso. E aí eu fui pra praia com o Guilherme e passei muito mal. Aí ela falou assim, meu, isso tá estranho. Aí eu voltei no domingo, cheguei já passando muito mal, vomitando, ela achou estranho. E eu nem aí. Eu falei, gente, nossa, mal-estar, que coisa, né? Aí, segunda-feira, acordei para ir pra faculdade, passando muito mal, vomitando de novo. Minha mãe falou, você não vai. Fica aqui em casa, não faz xixi, que mais tarde eu vou comprar um teste. Falei, oxe, que doida. Falei, tá bom. Falei, vou ficar aqui, até porque eu tava me sentindo mal, né? Não vi problema. Acordei, ela tava com o teste, fiz o teste, eu nem fiquei no banheiro. Falei assim, vai dar negativo, voltei a dormir. Ela chegou no quarto tremendo, com a caixa e com o teste. Ela, Carol, acho que é positivo. Aí eu... Tá ficando louca? Eu peguei a caixa, tava claramente igualzinho do teste. E eu, você tá doida? Claro que não. Dúvida, então. Claro, não tinha como ter dúvida. Você tá ficando doida, mãe? Claro que não. Aí eu moro num lugar que é perto de um laboratório. A minha mãe já falou, vamos subir e vamos fazer um exame de sangue. Já fiz exame de sangue, fiz ela comprar mais um. Eu falei assim, ó, eu confio no de palitinho. Você compra o de palitinho. Ela comprou de palitinho, deu positivo. Eu falei, meu Deus do céu. E ela... assim, sem brigar comigo, sem nada. Acho que ela tava tão em choque quanto eu. Ela só olhava pra minha cara assim e ficava... Ela esperava uma reação minha, eu esperava uma reação dela. Ela não teve reação e nem eu. A gente só tava muito assustada. E na sequência, o pai... Eu contei pro meu pai 3 dias depois, que eu não conseguia. Não conseguia? Não conseguia, não porque ele fosse ficar bravo. Meu pai não é uma pessoa que briga comigo nem nada. Mas eu fiquei com medo dele ter um treco mesmo. E nesses dias a minha mãe tava trabalhando. Então meu pai chega um pouco mais tarde. Minha mãe não trabalha todos os dias. Então quando ela trabalha, ela chega muito tarde. E aí não coincide de estar junto eu, meu pai e minha mãe. Em certos dias que ela trabalha. Falei, eu que não vou falar sem minha mãe aqui, né? Esperei esses 3 dias. E aí eu não consegui falar. Quem falou foi minha mãe. Aí ele... Mentira. Mesma coisa que minha mãe. Quase começou a chorar. Ele, o que você vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Eu falei, se você não sabe, quem dirá eu? Eu falei, meu Deus, pai, eu não sei. Ele, mas você tá bem? O Guilherme tá bem? Eu falei, tá, né? Mas é isso. Aí ele ficou preocupado, mas também não brigou comigo. É aquilo, aquele susto, né? Aquele susto, porque ele também pensou a mesma coisa. Ah, você começou a faculdade agora, vocês começaram a namorar agora. Eu falei, eu já pensei tudo isso também. Mas os dois ficaram meio em choque, assim. Não foi mais, não tive bronca nem nada. Legal. O pai ficou em choque, né? Você falou, né? Muito. Né? E aí, você... Bom, você chegou a essa constatação, estava grávida e tal. Pré-natal. Você começou? Você fez pré-natal? Fiz. Na hora. Na hora que eu descobri... Na verdade, assim, a minha mãe fala assim, nossa, parece que eu não tive filho, porque mudou muita coisa de quando eu tive você pra agora, então eu não sei nem o que fazer. Eu falei assim, o que eu faço? Quem é a pessoa que eu conheço que tem filho? Eu falei, a Nayumi Goldoni, que fez novela comigo. Inclusive, ela fez a coleta aqui na Criogênesis. Foi através dela, inclusive, que eu conheci. E aí eu falei assim, eu vou chamar a Nayumi. Eu não sei o que fazer, ela tem 3 filhos, ela sabe o que fazer. Ela tinha acabado de ter o último filho dela. Aí eu falei, Nayumi, vou te contar uma coisa que eu não contei pra ninguém ainda. Eu realmente não tinha contado pra praticamente ninguém. E ela super feliz, ela, ai, que legal. Eu, ai, meu Deus, ela, ai, que legal. Tô desesperada. Aí ela me indicou o médico dela, que é o Dr. Alexandre Sassaoka, que é com quem eu fiz meu pré-natal, eu tô fazendo meu pré-natal e que também vai fazer o meu parto. Mas foi uma coisa assim que eu vi no dia seguinte já. Pra correr atrás do pré-natal. Porque assim, eu descobri, eu já tava de 1 mês e meio.
E esse início, quer dizer, até agora, né? Você passou alguns meses já. O início foi, você teve alguma complicação? Parece que você passou mal, né? Por isso que fez o diagnóstico. Sua mãe olhou e falou: tem alguma coisa errada. Nossa. Isso permaneceu ou já melhorou? Não, melhorou. Eu fiquei muito mal por 4 meses, mas muito mal mesmo, de vomitar assim. Teve um dia que eu acho que eu vomitei 7 vezes, a minha garganta tava ardendo. Eu falei, gente, será que isso é normal? Eu até mandei mensagem pro doutor, eu falei, doutor, isso é normal? Ele falou, ó, 7 vezes não é muito normal. Se permanecer durante mais dias, você tem que vir aqui, a gente faz o exame, a gente conversa. Só que era aquilo, eu passava mal do nada, aí eu ficava com medo de tomar remédio também, mesmo o doutor tendo passado um remédio que eu podia tomar, mas eu passei muito mal por 4 meses, de não conseguir levantar, não conseguir beber uma água. Eu bebia água, eu vomitava água. Foi muito difícil. E a minha sogra falou que ela passou mal os 9 meses da gestação do Guilherme e da Natália. Eu falei assim, pronto, quer ver eu passar mal 9 meses também? Mas eu passei mal só os 4, 5 primeiros meses. E agora, de vez em quando, tá tendo uns momentos que eu tô passando mal também. Mas já há casos diferentes, tipo, a minha pressão cai, sabe? Coisa que não acontecia no começo, agora tá acontecendo. Acho que ainda mais por conta do calor, né? Você não chegou a internar nenhuma vez por causa de vômito? Não, nenhuma vez. E a sua experiência emocional nesse período, do momento da gravidez até agora? Você acha que você mudou? Aconteceu? Você tem uma percepção diferente das suas coisas? Como é que tá? Eu tenho. É o que eu falei pra vocês. No começo eu fiquei desesperada, fiquei assustada. Mas eu acho que como a minha família, a família do Guilherme e ele também reagiu muito bem, eu acho que eu soube lidar bem com isso. Claro que tem uns momentos até hoje que eu paro e penso e falo, meu Deus do céu, eu vou ter uma criança pro resto da vida? Eu vou cuidar, vou ter que criar essa criança? Como que eu faço isso? Mas não é algo que me preocupava como no começo, que me deixou assim, meio que em negação por pelo menos uns 2 meses. Eu tava meio que em negação daquilo, mas mexe com o emocional, né? E a gente fica ainda preocupado, porque falam, ai, não pode se estressar por conta do bebê. Você fala, ai, meu Deus, não posso me estressar, mas eu tô muito estressada, o que eu faço com o estresse que eu tô sentindo? Você continuou indo para a faculdade? Continuei. Faz 2 semanas que eu não tô indo pra faculdade. Porque eu também tava em negação, eu também queria continuar indo. Entendi. Eu também tava em negação, eu falei assim, não, eu consigo ir. Aí, muito calor, e eu volto sozinha da faculdade, começou a ficar perigoso, então minha pressão, como ela tá caindo agora, oscilando. Até cheguei a desmaiar numa viagem que eu fiz, eu falei assim, não, tá muito perigoso, eu realmente preciso do afastamento. Aí eu peguei um afastamento. Mas eu acho que em relação ao meu emocional, mexeu bastante no começo, agora tá tranquilo, mas eu acho que quando ela nascer também vai mudar muita coisa, né? Você é uma pessoa muito jovem, né? Você já aprendeu alguma coisa no sentido de que você poderia passar alguma mensagem, alguma orientação para outras pessoas, para outras mulheres que engravidam cedo, assim como você? Eu acho que até agora o que eu poderia falar, tipo, de... Uma dica mesmo é que não se desesperem, não é assim o fim do mundo. Porque no começo é o que parece, você fica preocupada com o que os outros vão pensar, você fica preocupada com a sua família. Eu sou uma pessoa que eu tive sorte, minha família reagiu super bem, mas não é a família de todo mundo que é assim. Então, se pra mim, que tive apoio da minha família, apoio da família dele, apoio do Guilherme, já foi uma coisa assim, o fim do mundo, imagina para as pessoas que têm a família que reagiria de uma forma diferente da minha. Então, acho que é só imaginar que tudo tem uma solução, não é o fim do mundo, vai dar tudo certo, pode ser difícil, mas que vai dar tudo certo, sabe? Pode não ser fácil, porque não é fácil, você sabe que você vai criar uma criança, mas que vai dar tudo certo. Não se desesperar, essa seria a minha dica, não se desesperar. Nossa, você está de parabéns, e a sua família também, né? E o namorado, né? Guilherme. Que te deu apoio, acho que é fundamental isso aí, né? Do ponto de vista assim, de você se preparar para uma gestação, não se preparar para ser mãe, isso eu acho que é mais para frente, mas se preparar para o parto, para o nascimento, tem alguma coisa que você decidiu fazer, algum curso, não sei, alguma coisa assim? Eu e o Guilherme, a gente vai fazer um curso para gestantes no hospital que a gente escolheu, ter a Estela, que é no Promatri. Eu acho super importante, porque querendo ou não, a gente... É o que eu falei, minha mãe falou, da minha época para sua época mudou muita coisa, de como é uma maternidade. A minha mãe falou assim, até de coisas para criança, tipo, nossa, tem utensílios hoje em dia para criança que não tinha na época. Então, eu acho que aprender como se cuidar agora de uma criança, porque é diferente, é importante. Então, a gente vai fazer esse curso no Promatri para gestantes. E o Guilherme vai junto, que é meu marido. E você... O tipo de parto,
o tipo de parto que você gostaria de ter? Você conversou com o seu médico a respeito? Ele te orientou? Ou você partiu da sua ideia, eu quero X, e como é que foi? Quando eu cheguei no doutor, que eu fui ter a primeira consulta, foi assim, 3 dias depois que eu tinha Teve a notícia. que eu tinha descoberto que eu estava grávida e tudo mais. Ele falou assim, você tem alguma dúvida? Eu não tinha dúvida de nada, eu não pretendia estar grávida. Eu falei assim, não sei o que te perguntar. Aí, a única coisa que eu tinha certeza, eu falei assim, eu quero cesárea. Eu só cheguei lá com essa certeza, assim, de que eu queria cesárea. Muita gente fala do parto normal, mas isso, assim, desde que eu era criança, quando eu descobri como acontecia um parto, eu falei assim, não, quando eu tiver um filho vai ser cesárea. E a escolha da maternidade foi por qual motivo? Eu nasci lá. Ah, Eu nasci lá. No hospital, né? Sim. Eu gosto muito lá. Meu filho mais velho... Não, meu filho mais novo, que tem 19 anos hoje, nasceu na Promatre. Né? A gente tem um escritório lá, né, na nossa clínica. Eu conheci as antigas enfermeiras de lá, que formaram as atuais enfermeiras, e tem uma estrutura de... Esse curso também eu já participei há muito tempo atrás, Ai, que falando legal. sobre assunto de medicina, né? Acho que você vai gostar muito do curso, né? Ai, que Eu sou legal. muito preparado. Meus pais sempre falaram muito bem do Promatre. Muito, muito. Meus pais... Nossa, eu nem pensava em engravidar, que nem eu nem pensava agora, mas, tipo assim, eles sempre falaram que gostavam muito de lá. Eu via muito filho de gente conhecida nascendo lá também. E aí a gente até pensou em outros hospitais, cogitamos e tudo mais, só que a gente só foi visitar o Promatre e ainda zoei. Eu falei assim, nossa, eu nunca entrei aqui, eu só saí daqui, porque eu nunca tinha ido lá. E quando eu entrei, eu achei tudo muito legal, uma estrutura muito legal, sabe? E aí eu Bem gostei, feito falei, as ai, coisas. podia ser aqui, né? Então vai ser lá. E a sua mãe, como é que está hoje? Ela fica muito na sua cola, sob cuidado, assim, em cima? Fica. Ou aquele do tipo, filha, na minha época não era assim. Até por essa diferença de ser mãe hoje, né? Jovem, e ser mãe há umas décadas atrás. Eu não sei que idade que a sua mãe teve você. Minha mãe me teve Não com sei se 23. 23. Muito similar, né? Assim. Então, tem alguma coisa que ela fala assim, na minha época não era assim. E ela pega no seu pé, né? Não, eu acho que porque ela me zoa, ela fala, você é muito mole, mas é porque... Sabe, porque a minha mãe, ela não teve nada na gravidez. Minha mãe não passou mal. Não. Minha mãe não sentia muita dor. E eu parece que tudo que minha mãe não teve, eu tenho. Então, ela fica muito preocupada porque ela vê que eu tenho muita dor, ela vê que eu passo muito mal, ela vê que a minha pressão cai. Então, ela fica preocupada com tudo, com a alimentação, com o que eu como, se eu bebi água, se eu tô com calor, se eu tô passando mal. Então, tudo ela fica em cima, assim, de preocupação mesmo. Mas aí eu falo, mãe, eu não sei não se você ficou grávida mesmo, porque você não passou mal. Você não teve dor. Ela fala que ela era sem noção quando ela estava grávida de mim, que ela falava que ela subia em escada para limpar a janela, e que ela esquecia que estava grávida. Eu falo, meu Deus, eu não consigo esquecer um minuto que eu tô grávida. Mas ela está mimando mais você? Tá. É? Ah, com certeza. Eu, né? Eu. Com certeza. E pode continuar. Eu ia perguntar do seu médico, como é que é a sua relação com ele? Assim, como ele te trata, te dá as orientações, como é que é o seu relacionamento? Se você se sente segura com ele, como é que é? Totalmente, ele é ótimo. Eu falo pra minha mãe, eu falo, mãe, doutora Lê, uma hora vai me bloquear? Porque eu mando tanta mensagem pra ele de qualquer coisa, eu falo, doutor do céu, tô sentindo isso, isso, isso. Ele, não, é normal, não. Aí esses dias passei mal na faculdade, eu, doutor do céu, tô passando muito mal, tô sentindo dor, minha barriga tá dura. Ele, vai pro hospital, faz isso, isso e isso. Aí cheguei no hospital, não era nada. Era tipo, que começou, contração de ensaio, acho que é isso que se chama. Eu falei, meu Deus do céu, contração de ensaio, já tô próximo de parir. Aí eu mando mensagem pra ele de madrugada, passei mal no Nordeste, 7 da manhã eu mando mensagem pra ele, eu falo, de um domingo ainda. Eu falei, coitado, uma hora ele vai me bloquear, mas ele é um querido, ele me responde, me sinto super segura com ele. Então, eu vi que você tem embora jovem, né, você consegue traduzir bem aquilo que você sente, né, para a gente. É uma pessoa consciente, faz faculdade. Eu queria abordar um assunto que é uma área que a gente atua muito, né, que é a coleta de sangue de cordão. E você tem um interesse nesse assunto também. Como é que você ficou sabendo disso? É uma curiosidade que eu tenho, sabe? Eu fiquei sabendo através da Naomi Goldoni, que fez a coleta aqui com vocês. Eu vi o vídeo dela. De começo, quando você vê alguém falando assim, você não entende muito, mas é algo que te prende, porque você vê que é algo que
pode ajudar muito no futuro. É uma coisa, tipo assim, necessária. É uma coisa que você, às vezes, não quer precisar usar, mas que se você, é muito bom você ter, né? Então, quando eu vi que a Naomi postou isso, eu achei muito interessante. E aí eu fui buscar mais sobre, entender mais sobre. A Naomi tem quantos filhos? Que a nossa Naomi filha tem 3. 2 meninas e um Você vê que menino. já não é uma realidade, né? Hoje você vê que ter 3 filhos é incomum, né? Você ver, né? Uma pessoa com 3 filhos. Hoje em dia, a média brasileira está próximo de 1,5. Se é que dá para dividir filho em meio, mas matematicamente, né? É 1,5 e já tendendo na próxima década para 1, né? Caraca. O pessoal Isso hoje em até me dia força não... a perguntar se você tem interesse em ter vários filhos, né? Vários, assim, vários não, mas eu gostaria de ter mais. O Guilherme fala que quer 7, eu falo que ele é louco. Fala assim, tá bom, espera a primeira pra você ver então, se você vai querer 7 E mesmo. uma curiosidade também, já que você está sendo muito bem tratada, né, pelo seu médico, houve algum papo sobre clampeamento tardio? Não sei se você chegou a ouvir falar sobre isso. Não, gente, Não? não faço ideia do que é isso. Ai, meu Deus, mais uma coisa. Não. Era uma curiosidade. Agora me falem, que agora eu quero Não, saber. clampeamento tardio é aquele, o bebê nasce, né? Aham. E aí, no momento, depois que nasce, tem aquele momento que o médico faz um clampeamento para separar o bebê da placenta, né? E tem a grande discussão hoje é quanto tempo para iniciar esse clampeamento. Ah, é? E a gente defende até quando a mãe opta por clampeamento tardio, ou seja, aguardar um pouquinho, e é interessante estar falando isso, aproveitando sua vinda aqui, é que a gente sempre estimula aos pais, as gestantes em particular, que querem fazer o clampeamento tardio, que eu faça entre 30 segundos e 1 minuto. Por quê? Porque permite passar o sangue necessário para o bebê e também permite fazer uma coleta segura. Né? Porque a coleta não traz risco, né, nem ao bebê ou à mãe. Não sei se você teve uma preocupação em relação de coletar sangue de cordão e o tecido, né, e colocar em risco você ou seu bebê. Você chegou a passar Não. essa preocupação em você? Não. Tem alguns pais que têm essa preocupação, Caramba. acaba não coletando por medo, né? E se eu coletar o sangue, vai ter anemia o bebê, ou vai ter anemia a mãe, enfim. Nossa. E isso é quase que impossível. Quase não, é impossível acontecer, porque no momento que você coleta, o bebê já está separado, né? Esse é um ponto importante para abordar e os pais tirarem, né? É quase que um estigma nessa preocupação, né, em relação à coleta, né? Caramba. Que de fato não existe risco nenhum, não existe risco. O que existe é essa discussão, volto a repetir, de você ligar o cordão, que é interromper aquele fluxo de sangue da mãe para o bebê, de 30 segundos a 1 minuto, para você evitar que a criança tenha uma anemia no pós-operatório imediato. Certo? Então, é isso que se faz hoje, que a gente inclusive preconiza, que se faça a ligadura do cordão, que se ligue o cordão nesse tempo, de 30 segundos a 1 minuto, para evitar uma anemia. Mas só, a partir daí se faz a coleta, o nenê vai para os cuidados do pediatra, do neonatologista, e se coleta o sangue que ficou na placenta. Não tem repercussão para a mãe, muito menos para o bebê, para a criança. Entendeu? Quando você nasceu, também uma outra curiosidade, que antigamente os pais, falando antigamente, sua mãe vai ficar braba comigo, mas assim, sua mãe guardou, porque minha mãe guardou, mas isso há muito tempo, né? Guardou, sabe o tecido do cordão? Cordão, né? Fica Cordão. presinho assim? Aquele Tá lá em cordãozinho. casa. Ela guardou então o cordão umbilical seu. Guardou. Você vê que a sua mãe está na vanguarda da medicina, porque nós vamos guardar também o teu tecido do cordão, que é não só o sangue, nós vamos coletar. Antigamente a gente guardava o cordão, então colocava numa gaze, aquilo secava, mas era uma lembrança daquele momento do filho, do bebê. E aí, hoje não, hoje a gente pega esse cordão, traz para o laboratório e extrai células tronco desse cordão. Caramba. Mas também dá para guardar, caso você queira, né? Dá para guardar e mumificar, né, em casa, né, que aí fica sequinho. Sim. E às vezes a pessoa põe dentro de uma joia, enfim. E também guardar as células dele aqui, né? São coisas do passado, a vanguarda, né? E hoje a gente aproveita essa ideia e extrai células dele, né? E me diga uma coisa, como é que foi que você conheceu o seu marido? Como é que foi? Eu conheci ele por conta de amigos em comum. E é muito louco, porque ele foi o último amigo desse nosso amigo que eu conheci. Ele é melhor amigo desse meu amigo há 15, 16 anos.
E esse amigo dele, ele é meu amigo, tipo assim, há 2 anos. E eu já conhecia todos os amigos dele, menos o Guilherme. Ele foi o último que eu conheci. E aí foi através dele que a gente ficou amigos coloridos. Mas não deu certo no começo. E depois a gente... Foi em 2023 que... 2023 que eu conheci o Guilherme. Aí a gente só ficava, assim. E aí depois a gente ficou sendo amigos, normal. Porque o nosso ciclo de amizade é o mesmo. E aí, em 2024... 2024? Não, 2023? 2024. Final de 2023 ou final de 2024, a gente começou a ficar. De novo. E aí, em 2025, tô grávida. Grávida. E você... E daí, vocês casaram? Como é A que gente foi? casou. Desculpa perguntar. A gente casou, mas muita gente não sabe. E eu já... porque tem gente que... Como eu postei nas redes... Não postei, assim, porque a gente não fez um casamento. A gente casou no cartório. Então, eu cheguei a postar uns 2, 3 vídeos nas redes sociais falando, né? E eu, quando eu falo dele, eu falo, meu marido... Nanana. Então, tem gente, às vezes, que fala, quê? Você casou e eu não vi? Tipo, já tem uns 4 meses. E, às vezes, eu vou comentando, mas tem gente que não assiste o vídeo até o final, ou que pula quando eu falo. Então, às vezes, quando para pra ver um vídeo, ou para pra ver o que eu escrevi, ou para pra ver um vídeo completo, fala, como assim ela casou? Até falei de um amigo meu, muito amigo meu amigo de mais longa data, 17 anos. Esses dias eu falei assim, não, porque quando eu casei nele, você casou? Eu falei, nossa, que amigo é esse? Que você não assiste meus vídeos até o final, pula meus stories? Eu já falei faz tempo que eu casei. Ele falou, caraca, eu não acredito que você casou. Eu falei, casei. Não. E mudança do corpo, porque eu tenho presenciado muito hoje gestações em mães mais na faixa etária mais alta. Até implica em risco de parte genética. Como você é jovem, obviamente o seu corpo, os joelhos, essa parte das costas que sofre muito, né, em quem fica gestante, você tem tido muito problema dessa mudança, não emocional, o Luiz perguntou, mas a questão da mudança física, né? Que é uma coisa que eu não sei qual é a visão da mãe mais jovem, né? Acho que talvez você nem tenha sentido muito essa dificuldade, né? Em relação a articulação de joelho, aqui nessa região da bacia. Né? Olha, só dor nas costas. Eu sinto dificuldade para dormir também, por conta da barriga. Até comprei um travesseiro para me ajudar, mas eu sinto bastante dor nas costas. É um hábito mesmo, né? A gestante, né? Até as mais velhas, né? Também sentem isso aí. Eu sinto bastante dor nas costas quando eu fico muito tempo em pé. E dificuldade mais para dormir, troco muito lado durante a noite, não consigo ficar reta, tipo, dormir de barriga para cima, me falta completamente o ar. Mas é só isso, tipo, dor no joelho, nada. Minha mãe tinha dor no joelho, ela me teve próxima à minha idade, assim, minha mãe falou que ela sentiu umas dores no joelho. Mas é que porque, como eu acho que ela falou que ela às vezes esquecia que estava grávida, minha mãe saía andando quilômetros. Minha mãe é de bater perna, minha mãe adora andar. Então, acho que ela andando quilômetros, esquecia que estava grávida, depois sentia muita dor no joelho. Mas em relação a isso, pelo menos eu tô tranquila. Hoje o jovem voltou também a beber muito bebida destilada, essas coisas. Você tem esse hábito e teve que mudar? Eu gostava bastante. Eu gostava. Gin, né? Essas coisas todas, né? Sim. O jovem tá bebendo mais, né? Mas eu não sinto falta, não. Não. Tipo, Mas parou, daí parou sim. e não tá. Mas eu não sinto falta. Eu gostava, tipo, não era uma coisa também que todo final de semana eu bebia, porque não sou a pessoa que fala, meu Deus, que vontade de beber. Então, quando eu descobri que eu estava grávida e, obviamente, parei de beber, não foi uma coisa que eu senti falta, não. Só às vezes se eu tô num lugar aí passa um drink que eu gosto, falo, poxa vida, né? Mas nada de tipo, meu Deus, que vontade de tomar um drink. Que nem eu sigo algumas mulheres que estão grávidas, que às vezes falam, nossa, o meu desejo de grávida é tomar tal drink. Eu falo, meu Deus do céu, eu não tenho essa vontade nem normal, Qual nem... o seu desejo de grávida? Azeitona. Azeitona? Toda hora. Nossa, eu gosto muito de azeitona. Por mim, eu comeria um pote. O Guilherme fica controlando quanto que eu como na pizza. Eu tenho uma raiva disso. Por mim, eu comeria um pote. Eu tenho pressão baixa. É ótima azeitona, gente. Pelo amor de Deus, eu adoro azeitona. E eu gostaria de comer palmito, mas dizem que não é bom também. Aí, palmito eu tô evitando, né? Mas eu adoro palmito. Mas não tô comendo. Azeitona eu tô. Isso é boa. Em relação à coleta de sangue e coleta de tecido, você tem alguma dúvida? Eu tenho. Eu coloquei, inclusive, uma caixinha de perguntas antes de vir para cá, falando um pouco sobre. Então, eu tenho umas perguntas aqui para vocês. Durante o processo da coleta é tranquilo? Precisa de alguma preparação especial?
ou não? Não precisa, né? Não há nenhuma preparação especial. Claro que existem alguns cuidados prévios, preventivos, que a gente fala, que é o cuidado que os pais têm que ter de ler o contrato da nossa empresa. Eu sempre convido a ler todo o contrato. Não há, obviamente, a Criogênesis também ela não delibera, né? Não faz nenhuma escolha da mãe ter que fazer um parto vaginal espontâneo ou parto cesariana. Isso independe, tá? A coleta sempre vai acompanhada de uma enfermeira especializada em coleta, e a coleta sempre é feita logo após o nascimento do bebê, não impondo risco ao bebê e nem à mãe. Obviamente, aquele clampeamento que eu havia comentado, sempre entre 30 segundos e 1 minuto. Essa bolsa é coletada rapidamente, em uns 10 centímetros do tecido do cordão também a gente coleta e traz para a clínica. Como o seu parto vai ser na Promatri, que é uma excelente hospital e central de operações nossa, ele vem rapidamente para a clínica, né? Em poucas horas já é processado. Então, é tranquilo. Isso tudo envolve kit, né? Envolve também o aviso nosso de que a nossa operação inicia o seu atendimento, com cuidado, e no momento que você chegar no hospital, provavelmente vai estar lá, estará lá uma pessoa para cuidar de todo esse processo sem você se preocupar. A opção de coletar o sangue do tecido não pode ser vista como um aumento de preocupação aos pais, né? Tem que ser zero preocupação. Você contrata e lê as cláusulas. Sim. Só. O resto deixa com a gente, vamos dizer assim, né? Então tá bom. Desculpa, sublinhando o que o Nelson falou, a equipe de coleta não toca na criança. Nós não temos contato com o bebê, e sim com a placenta para o momento da coleta. Então, é sempre importante salientar isso. Sim. Seu bebê não é tocado pela equipe da criogênese. Outra pergunta. O que é feito com as células troncos depois da coleta? Elas ficam armazenadas por quanto tempo? Assim, não existe... É uma pergunta também sábia, porque é importante esse tipo de dúvida, né, para sanar completamente. Por quê? Porque de nada adiantaria você coletar e 1 ano depois a célula não estar nem funcionante, nem viável ou viva. Então, toda a técnica nossa envolve em concentrar essas células num pequeno volume. Quanto menor o volume, melhor a segurança para uso no futuro. E o nosso protocolo é semelhante, é igual aos protocolos científicos dos Estados Unidos, que é onde mais se estudou esse tipo de conservação. Acredite se quiser, mas não há limite definido, tá? Tudo indica que nós temos células aqui há praticamente 25 anos de estocagem, em estado de viabilidade máxima, ou seja, adequada, e não há limite de que isso tenha, assim, daqui 30 anos acaba, daqui 35. Os estudos têm mostrado que a perda de vida dessas células, da forma como nós coletamos, da forma como nós processamos, praticamente é zero a perda, tá? Ai, que legal. E qual é o benefício de fazer a coleta? Em quais situações ela pode ajudar, ela pode ser benéfica? Que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Tipo, eu mesmo, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, tá, coleta de células tronco, mas o que ajuda? É interessante, é uma coisa que te prende quando você escuta, mas... Sem dúvida, pô. Mas às vezes você não sabe para que serve, no que ajuda. Você vê que mesmo você não sendo da área de saúde, né, você fez uma pergunta que é da área da saúde, que médicos me questionam isso, né? O porquê. Na verdade, eu fiz um questionamento, eu até havia comentado contigo que hoje a sociedade brasileira, a sociedade mundial está tendo menos filho, né? Hoje nós estamos tendo casais com no máximo 2 filhos. É raro você ver hoje com 3. A grande maioria tem 1. Né? E isso é no mundo inteiro. Então, quando você depara com uma sociedade dessa, a maior preocupação de saúde pública é como que você encontra alguém compatível para esse único filho. Porque o doador mais comum de uma pessoa é o irmão de mesmo pai e mesma mãe. Se você não tem mais irmão na sociedade, você depende de alguém compatível no mundo. E com isso, você
tira toda a sorte da pessoa. Quando você coleta a célula-tronco da própria pessoa, como você vai fazer daqui a alguns dias, você está garantindo que seu filho terá um material totalmente compatível com ele. E o segundo ponto, para não estender muito, é a importância das doenças que estão sendo estudadas com o uso dessa célula-tronco que você vai coletar do seu bebê. Como, por exemplo, até comentei num podcast que a gente fez ainda hoje, né, que tem me deixado perplexo os resultados, que é na paralisia cerebral. Nossa. Claro que isso não acontece em qualquer nascimento, no seu caso, que você está fazendo todo o cuidado, você não vai enfrentar, mas não é a história de toda a mãe. Então, para bebês que têm paralisia cerebral, com melhora após o uso do sangue de cordão do próprio bebê, a diabetes, que é uma doença extremamente comum, provavelmente na sua família deve ter alguém que tenha diabetes, é raro você não ver nas famílias brasileiras e no mundo inteiro, e também em outras doenças como esclerose múltipla, né, autismo, ou seja, doenças que não são incomuns. Aliás, eu diria até que são comuns e que o sangue de cordão está sendo muito estudado. Caramba. Tá? Acho que esses são os dois grandes exemplos da importância da estocagem do sangue de cordão umbilical, do tecido e outros afins, né, que produzem célula-tronco. Eu falo afins porque a gente também coleta, até aproveito para falar, polpa de dente, né? Quando o seu... Eu vi lá embaixo no... Então, quando folheto, tiver em achei torno super de legal. 5 a 9 anos, quando cai a primeira dentição, eu faço questão também de coletar o dente de leite, onde tem a polpa de dente, que é a parte nervosa e vascular do dente, que fica na parte de dentro. Você guarda o dente... os pais guardavam o dente antigamente. Minha mãe tem. Então, olha a vanguarda da sua mãe. Só que hoje você vai falar para ela em casa, assim, mãe, você guardou meu dente, hoje eu vou guardar do seu neto a polpa de dente. A célula-tronco mesenquimal da polpa do dente. Nossa. Isso eu achei muito interessante, eu realmente não sabia. Não, isso a gente está fazendo e está cada vez maior. Os pais estão, por sorte, eles estão começando a saber dessa necessidade e por mais sorte ainda, estão buscando as clínicas, e aí nós somos pioneiros nesse assunto. Caramba, que legal. E qual que é a diferença entre coletar em um banco público e um banco privado? Você tem dois tipos de coleta, como você está dizendo, banco público e privado. No banco privado, para você coletar o seu sangue no banco privado, você começa algum tempo antes do nascimento a ser rastreado do ponto de vista de exames sorológicos e tal. Sim. E completa isso até o nascimento. Quando chega no nascimento, é realizada essa coleta e isso vai para um banco público. Então, à medida que o banco público aceitar, você passou por todos esses exames, a quantidade de sangue foi suficiente, a quantidade de células foi suficiente, esse sangue vai fazer parte do acervo do banco público. Ele deixa de ser seu, não vai ser mais seu, ele passa a ser do banco público e qualquer brasileiro tem acesso ao banco. Se precisar, vai a um hospital fazer um transplante de medula, esse banco vai ser consultado. Olha, minha medula tem tais características, você tem uma amostra aí, eventualmente é do seu filho que você doou para o banco público. E então vai ser utilizado. No Brasil, não é qualquer lugar que se faz a coleta, é diferente do banco privado. O banco privado você pode ter o parto em qualquer hospital. Você liga para o banco vai lá coletar o sangue do seu bebê. O banco público não. O banco público tem alguns lugares onde ele coleta, e coleta também, e se nascer durante o dia. À noite também o banco público não coleta, só coleta durante o dia. Então tem essas restrições. O banco privado, não. Para começar, esse sangue vai ser do seu bebê e com extensão à família, com algumas coisas a ser notadas. Mas jamais essa amostra vai ser utilizada por uma outra família. Sim. Uma outra pessoa que não seja a que você escolheu, preferencialmente é o próprio bebê. Não é? É mais ou menos essa a diferença. Bastante diferente. É muito diferente, muito diferente. Tá. E minha última pergunta para vocês agora é se
tem um momento certo da gestação para você escolher fazer a coleta. Se, tipo, você escolhe mais para o final da gestação, ou é melhor você escolher logo pelo começo, ou tanto faz? Olha, na verdade, não existe uma limitação. Você pode, obviamente, escolher durante todo o processo gestacional, ligar para a clínica e optar pela coleta. O que eu sugiro é fazer de forma mais tranquila. Porque como é uma relação contratual também, porque é importante que os pais façam sabendo de todas as cláusulas. Não que isso trará grande problema para você, nós não queremos aumentar a demanda que é exigida dos pais, né, nessa fase. Mas é importante ler o contrato, entrar em contato com a nossa unidade de forma tranquila. Eu sempre sugiro a partir do 5º mês ao 7º, para que possa fazer tranquilo. Não impede que no 8º faça, não impede que no 9º faça, não impede também até na maternidade indo para o hospital. Mas eu não tenho dúvida que fazer isso de forma mais tranquila é a melhor. Sim, até para se informar melhor, né? Perfeito. Não, por aí. Como nós estamos. E nessa conversa vai ajudar muito, né, quem está nos assistindo, para tentar fazer com que a dúvida seja sanada mais breve possível. E não na hora que você está indo para o hospital. Gente, eu esqueci. Agora, gente, liga lá para a criogênese agora, né? Normalmente é o marido que liga, né? E aí começa essa tratativa. Tem a questão também de dar tempo também. Já teve situações da pessoa estar na sala de parto e pedir para o marido ligar para nós. Aí não tem jeito. Por isso, gente, vamos fazer mais tranquilo. 5º, 6º, 7º mês, no máximo 8º mês, mas o ideal é entre 5º e 7º mês, tá bom? Legal, muito obrigada. Isso aí. Carol, infelizmente, estamos chegando ao final aqui de mais esse bate-papo muito interessante, muito leve com você. Mas, como nós sempre fazemos, eu gostaria que você falasse o que você tiver na sua cabeça, o que você gostaria de falar, lembrar de alguém, enfim, qualquer coisa que você queira dizer. Homenagear uma pessoa. Homenagear uma pessoa. Fique à vontade, fala o que É uma você fase quiser. especial sua. Então eu vou fazer que nem quando eu era criança, quando eu tinha oportunidade de falar em qualquer programa. Um beijo para minha mãe, que com certeza está me assistindo e com certeza está me escutando. Muito obrigada por me ajudar. Ela vai chorar. Um beijo, mãe. Legal. É isso aí, gente. Obrigado, né? Chamberlain. Chamberlain. Eu gostei do jeito que você falou Chamberlain. É bonito. E é um nome bonito, sobrenome muito bonito. Obrigada. Obrigado aí, pessoal. Mais um capítulo, né? E com certeza vai ajudar. Muita gente passa por essa experiência. É bom escutar, né, experiências pessoais, né? Hoje não foi propriamente sobre saúde ou uma doença específica, claro, mas foi uma história de vida muito importante. Com isso, hoje, quem nos ajudou a contar essa história foi uma atriz. Embora jovem, ela tem uma história de atriz, gente, muito grande. Ela falou, assistam ela. Ela falou que o streaming da atuação dela está no Netflix, né? E, pessoal, ajuda a gente a ficar famoso, tá? Curta, encaminhe pessoal conhecido, tá? Nos ajude a chegar... Para ser conhecido, quantos milhões precisa ter? Um monte. 1 milhão? Não sei, eu nem sei qual o índice que é. Mas valeu, gente. Obrigado, tá? Obrigado.